Bem, há certas obras poéticas que não procuram, digamos, o aplauso fácil da sua época. Pelo contrário, procuram a atenção, o confronto. Sim, são obras que se erguem contra a resignação, não é? Que recusam o conforto do silêncio. Exatamente. E é sobre um desses universos poéticos que nos vamos debruçar hoje. O de um autor cuja obra é de facto um bastião de insubmissão. E isto ancorado num trabalho linguístico de uma precisão invulgar. Falamos de uma voz com uma gravidade muito própria, como várias figuras críticas bem notaram, não é? Uma força que parece vir das profundezas da linguagem e da própria condição humana, talvez. Uma recusa do superficial. Precisamente. A nossa análise hoje centra-se na obra singular de Paulo Roberto do Carmo e vamos olhar com particular atenção para o seu pequeno tratado sobre a desobediência. Um autor, relembremos, natural de Porto Alegre, nasceu em 41, poeta, professor, tradutor. Sim, e com um percurso reconhecido. Prémios como o Nacional de Poesia Alfonso de Guimarães, presença em antologias tanto no Brasil como aqui em Portugal. E para esta nossa conversa vamos partir, claro, de excertos do próprio tratado e também das valiosas apreciações críticas que o acompanham, que o prefaciavam. O objetivo é mesmo esse, mergulhar na densidade verbal, na profundidade filosófica e nesse espírito combativo que define a poesia do Carmo. Uma poesia que me parece ter uma força estética e uma relevância particularmente estimulantes para quem vive da palavra, não é? Para escritores, para académicos. Sem dúvida. E as vozes que o antecedem já nos dão pistas importantes. O Lionel e Machado, por exemplo, fala de uma palavra grave, de uma raiz que fecundasse a terra, e realça a luta em todos os recantos. E o António Ais, por outro lado, aponta para a economia verbal. Diz que é uma usina de qualidade. Fala em luminosidade e nota algo crucial. Nas fontes, até o lírico é social. É verdade, e não fica por aí. O Carlos Nejar vê núcleos que constelam em rebeldia. Fala de vocábulos ferrenhos, uma obra que, segundo ele, ruma para a luta sem quartel. Palavras fortes. O Jurmir Machado da Silva descreve o Carmo como um criador de palavras duras, ásperas, e diz que o verbo é um ato de guerrilha. E a Leia Mazina conclui que o seu canto é coletivo, é a voz do homem que resiste, um grito de guerra que se nutre e ampara na esperança. É impressionante esta convergência, não acha? É notável, sim, críticos diferentes a sublinhar esta dualidade que é intrigante. Um rigor formal quase espartano, não é? Uma contenção vocabular extrema. E ao mesmo tempo um engajamento temático visceral, uma recusa total da passividade, aquela economia verbal de que fala o Weiss. Exato. Não é só estilo, pois não. Parece ser uma escolha ética, quase. Uma forma de dar peso, de dar densidade a cada palavra que ele escolhe. Sem dúvida. Não é mera contenção. É mais uma estratégia de intensificação. Cada palavra é escolhida pelo seu peso específico, pela sua capacidade de impacto. A forma não está ali para adornar o conteúdo. Não, forja-o. É isso. É uma poética onde a ética e a estética andam mesmo, lado a lado. São inseparáveis. Então vamos lá ver como é que isto se concretiza na estrutura da obra. O pequeno tratado sobre a desobediência organiza-se com um sumário. E os títulos são em si micropoemas, não é? Aforismos carregados de intenção. Sim, são impressionantes. Pensemos em Ai, a matéria de que é feito um tirano. Ou V, chamar a palavra à palavra, à luta à luta. Ou ainda, X15, um homem que se dobra ao chicote não sonha com as estrelas. São títulos que já dizem tanto. E aquele X8, as palavras como os tapetes precisam ser espancadas. É uma provocação direta. Ou o último, X20, Deus dá a fagulha para desobedecer, mas não as cinzas. O que me parece fascinante é exatamente isso, a arquitetura do livro, com estes títulos tão incisivos, quase sentenças filosóficas. Sim. Já é parte integrante do ato poético e da própria tese sobre a desobediência. O tratado não começa no primeiro verso, começa ali, na organização do pensamento que o sumário revela. Exato. É uma estrutura que espelha e amplifica a contundência do conteúdo, não é?
Uma declaração de guerra conceptual, quase, antes mesmo da primeira batalha verbal. E depois, no meio desta arquitetura tão rigorosa, quase estratégica, encontramos a dedicatória. Para Rosa, todos os caminhos, todas as palavras, todo o amor. É um rasgo de lirismo, não é? Um refúgio de ternura, sim. Que por contraste talvez acentue ainda mais a aspereza combativa do resto do texto. É um contraponto essencial, parece-me. Mostra que a luta, mesmo a mais dura, não exclui a dimensão do afeto, do íntimo. É um ponto de luz pessoal. Humaniza aquela paisagem, por vezes tão árida, da resistência coletiva, da reflexão existencial. Sugere que a desobediência também se alimenta, bem, de laços profundos. Então, vamos mergulhar nessa matéria verbal, nos versos que compõem este tratado. Podemos começar talvez por um eixo que atravessa a obra, a reflexão sobre o tempo, o desejo, a condição humana. Logo no poema de abertura, A Bolsa do Tempo, Sim. Carmo escreve: A Bolsa do Tempo, o hoje valia por 2 amanhãs e passou a valer por um ontem empobrecido, pois perdeu o valor de felicidade que era esperado ao chamanhacer de tudo, e passamos a andar de mãos vazias rumo ao futuro e viver de sonhos não vividos no passado e debruçados à janela enquanto a vida desfilava na rua. É uma abertura que define logo um tom melancólico, mas também muito crítico. Assinala uma desvalorização do presente, não é? Uma inflação do passado e uma falência do futuro. Aquele hoje que se torna um ontem empobrecido fala de uma perda de valor existencial, de uma incapacidade de viver o agora. Exato. E a imagem das mãos vazias rumo ao futuro é de uma desolação imensa. Sugere uma paralisia, uma vida vivida quase por procuração, debruçados à janela. A concisão com que ele desenha isto é notável. E essa sensação de vazio parece-me ligar-se à natureza do desejo, que ele explora logo a seguir. 2. Por mais um desejo, desejar o que jamais nos poderá saciar. O desejo pelo desejo e não o objeto desejado, eis o que mais desejamos. Desejar o que jamais possuiremos. Uma formulação de uma precisão conceptual, quase filosófica, diria. A Carmo capta aqui a essência, bem, a natureza paradoxal e autofágica do desejo. Não é o objeto que nos move a isso. É a própria dinâmica de desejar o inatingível. Que nos mantém sempre insatisfeitos. Pois. Ecoa talvez certas linhas de pensamento que vêm à falta como motor da existência. É uma condição humana, não é? Ao mesmo tempo vital e trágica. Mas nem tudo é paralisia ou insatisfação. No poema Crisálidas surge uma via de ação. Ah, sim, esse é muito forte. 8. Crisálidas. Porque tudo é ódio e dor e má consciência, é que precisamos conversar e chamar a palavra à palavra, a luta à luta. Após vencido medo, é que das crisálidas brotará a verdade da coragem desovada. Que metáfora potente! Perante um diagnóstico tão sombrio, ódio e dor e má consciência, a resposta que ele propõe não é a fuga, é o confronto ativo. Conversar, chamar a palavra à palavra, a luta à luta. A palavra e a luta como antídotos necessários, ferramentas de transformação. Exato. E a imagem da crisálida é central aqui. O medo é um casulo que precisa de ser rompido, após vencido o medo, para que algo novo e verdadeiro, a coragem desovada, possa emergir. A esperança não está na ausência de luta, mas na própria luta e na sua capacidade de gerar verdade. É muito, muito poderoso. Essa intensidade da existência, vivida mesmo no limite, aparece de forma ainda mais crua em Na Ponta da Espada. Sim. 14. Na ponta da espada. Viver na ponta da espada contra o peito, todos os dias, e não deixar para amanhã o que posso fazer hoje, e só hoje, sem depender dos sonhos, nem esperar da esperança. Uma imagem visceral, que define uma ética da urgência. É mais do que um simples carpe diem, não é? É um viver consciente da precariedade. Sob ameaça constante, na ponta da espada contra o peito. E a recusa explícita em depender dos sonhos ou esperar da esperança sugere uma ação ancorada na realidade imediata, por mais perigosa que seja. Sim, é a afirmação radical do presente, despido de ilusões futuras. Uma forma de desobediência contra a procrastinação existencial, talvez. E até à paz.
um conceito que normalmente associamos à tranquilidade, recebe um tratamento inquietante. Muito inquietante. 25. A paz, cega, surda, muda. A paz sonha à sombra dos sabres. Uma visão profundamente crítica, desconcertante mesmo. Não se trata da paz que nasce do diálogo da justiça, mas de uma paz imposta pela força, à sombra dos sabres. Uma paz alienada, privada de sentidos. Cega, surda, muda. Quase uma paz de cemitério. É isso. A personificação serve aqui uma ironia sombria. Obriga-nos a questionar que tipo de paz aceitamos ou desejamos. A capacidade de perturbar consensos é, sem dúvida, uma das forças desta poesia. E, por fim, neste primeiro grupo temático, um aforismo sobre o pensamento e a palavra. 33. Devagar e depressa, fale devagar, mas pense depressa. Entre a memória e o sonho, há um grito que nos convoca a retornar ao paraíso. Um paradoxo lapidar, não é? A prudência na expressão fale devagar, aliada à agilidade mental pense depressa. E situa esta dinâmica na tensão entre o passado, a memória, e o futuro, o sonho. Mas o mais intrigante para mim é o final. Há um grito que nos convoca a retornar ao paraíso. Uma chamada primordial. Talvez há uma autenticidade perdida, que ecoa nesse espaço entre o que fomos e o que aspiramos ser. É um convite à lucidez, no meio da complexidade da existência. E essa tensão existencial reflete-se de forma talvez ainda mais contundente na maneira como Carmo aborda as estruturas de poder e a resistência social. Ele não hesita em incorporar vozes externas para reforçar a sua crítica, como no poema 48, que cita Monsenhor Óscar Romero. Ah, sim, essa citação é de um impacto enorme. 48. Os descalços. A justiça é como as serpentes. São mordes descalços. A voz do Romero, que é um símbolo da luta pela justiça social, um mártir dessa causa, empresta um peso histórico e ético imediato à denúncia. A denúncia da parcialidade do sistema judicial. A metáfora da serpente que só ataca os vulneráveis, os descalços, é de uma clareza brutal, direta. Integrar esta citação não é só um recurso intertextual, é um ato de alinhamento político e poético. E a dimensão material, concreta, da luta social é afirmada sem rodeios em Morrer de Fome. Sim, aí ele desmonta qualquer idealismo abstrato sobre a revolução. 51. Morrer de fome. Para que a revolução não morra de fome, entre esperança e democracia, basta apenas um povo e o pão que falta à mesa. Liga a revolução umbilicalmente às necessidades básicas. A esperança, a democracia, não bastam se o pão faltar na mesa do povo. É uma afirmação da primazia das condições materiais, uma crítica implícita a discursos revolucionários que ignoram a fome concreta. A força está nessa simplicidade desconcertante. É quase um manifesto em 2 versos. E a própria poesia é posicionada como ferramenta de insubmissão. Claro. 74. Desobediência. Escrever um poema pelo sabre ou pela alma é um jeito de desobedecer sem ser incomodado pela polícia. Uma formulação muito arguta e irónica. Reconhece a poesia, seja ela mais combativa, pelo sabre, ou mais introspectiva, pela alma, como um ato subversivo. Intrínseco. A desobediência opera aqui na esfera simbólica, não é? Exatamente. E a sua força reside, paradoxalmente, na sua capacidade de escapar, por vezes, à repressão direta, sem ser incomodado pela polícia. Mas o potencial de transformação, de abalar consciências, esse permanece intacto. É a guerrilha travada no campo da linguagem. E a definição do poder que encontramos em Esmola é implacável na sua crueza. Sim, essa é fortíssima. 108. Esmola. O poder é uma conspiração das leis contra os desgraçados que pedem esmola à própria sombra dos poderosos. Uma perspectiva radical que despô o poder e a lei da sua suposta neutralidade. São apresentados como instrumentos de uma conspiração organizada contra os mais vulneráveis, os desgraçados. A imagem deles a pedir esmola à sombra dos poderosos sublinha a dependência humilhante, a inacessibilidade da justiça. É um pensamento que não faz concessões. Não há aqui espaço para ambiguidades. Em contraste com esta opressão, a palavra surge como uma dádiva divina, mas também como uma arma e uma responsabilidade. Sim, no não calar. Exato. 153. Não calar.
Os deuses te concederam o sol e a palavra, e um barril de pólvora para não calares a boca. Uma combinação explosiva. A palavra associada à luz, ao sol e ao potencial destrutivo e transformador da ação, o barril de pólvora. É uma dádiva, sim, mas que exige coragem, ação. A responsabilidade de não calar a boca é imensa. A palavra não é ornamento, é instrumento de afirmação, de iluminação e, se for preciso, de detonação. E a ligação entre a postura física, a atitude mental e a dignidade é vincada de forma lapidar no verso 370, que ecoa o título do capítulo 15. O curvar-se. 370. Curvar-se. Um homem que se curva não admira as estrelas e oferece o lombo para o chicote. A força deste aforismo é inegável. Estabelece uma correspondência direta entre a submissão, curvar-se, oferece o lombo para o chicote e a perda da capacidade de transcendência, de sonhar, de olhar para cima, não admira as estrelas. A postura física como símbolo da condição espiritual e política. É uma imagem poderosa sobre como a resignação nos rouba não só a liberdade, mas também a capacidade de vislumbrar horizontes mais vastos. E culmina, talvez, na interrogação fundamental sobre a origem da opressão, no poema 391 que dialoga com o título do primeiro capítulo. Sim, a tirania. 391. Tirania, de que matéria é feito um tirano? Da ganância de poucos ou da covardia de muitos? Uma pergunta que nos devolve a responsabilidade, não é? Em vez de focar só na figura do tirano, ele questiona as condições que o sustentam. A ganância de poucos é um fator, claro. Mas a covardia de muitos é apresentada como alternativa, ou complemento crucial. Implica uma corresponsabilidade da sociedade na manutenção da tirania. Pela passividade? Exato. Não oferece uma resposta fechada, mas abre um campo de reflexão desconfortável sobre a nossa própria cumplicidade, ativa ou passiva. E essa reflexão sobre a responsabilidade expende-se naturalmente ao próprio fazer poético, ao trabalho com a palavra. Sim. Que é o terceiro grande eixo que podemos identificar aqui. Sem dúvida. Veja-se a concepção da escrita em cavar. 169. Cavar poeta. Essa obsessão de cavar e cavar o que há dentro das palavras é para exumar-te de tuas incontáveis mortes. A imagem do poeta escavador, ou talvez arqueólogo de si mesmo, é fortíssima. A prática poética como uma escavação profunda, obsessiva, não só no léxico, mas dentro das palavras, em busca de algo essencial. E o objetivo dessa escavação é a exumação do próprio poeta, das suas incontáveis mortes. As mortes simbólicas, as perdas, os silenciamentos. A poesia torna-se um ato de resgate existencial através da linguagem. É uma visão muito profunda do ofício. E essa linguagem poética é vista como um veículo privilegiado para aceder ao mais íntimo. Sim, em segredos. 187. Segredos, coração e alma escondem segredos que só o poema revela. Uma afirmação da potência reveladora da poesia. O poema como chave de acesso ao indizível, àquilo que escapa à prosa do cotidiano, ou mesmo à introspeção consciente. Confere à palavra poética um estatuto quase mágico, não é? De desvendamento do âmago do ser. É uma grande demonstração de fé no poder da linguagem artística. E essa sacralidade da palavra é reforçada pela inclusão da perspectiva guarani, via Galeano, em Nhé. 306. Nhé, em Guarani, Nhé significa palavra. E também significa alma. Creiam os índios guaranis que os que mentem a palavra ou a dilapidam são traidores da alma. Incorporar esta visão ancestral é um gesto muito significativo. Sublinha uma ética da palavra que a sociedade contemporânea parece ter esquecido. Se palavra e alma são uma só coisa, então mentir, manipular e esvaziar a linguagem de sentido é uma traição profunda, uma mutilação da própria essência. Coloca uma responsabilidade imensa sobre os ombros de quem escreve, não é? É exatamente. E a figura do poeta é definida por essa relação singular com a linguagem. E com a sociedade. No poema 352, o poeta. 352. O poeta não é o que é, e sim o que sonha ao saltar fora da roda das leis e dos lugares comuns, a viver proscrito e se alimentar de metáforas como as serpentes de lagartixas. Que definição extraordinária.
O poeta como marginal, proscrito, definido pelo sonho e pela transgressão, saltar fora da roda das leis e dos lugares comuns. E a comparação final é genial. O poeta alimenta-se de metáforas como a serpente de lagartixas. A linguagem figurada não é um adorno. Não, é a sua subsistência, a matéria de que se nutre para existir fora do comum. Uma imagem vívida da natureza essencialmente metafórica da condição poética. E o próprio Carmo explora a natureza dual da palavra, expandindo um provérbio suíço. Sim, em palavras... 382. Palavras. As palavras, como as abelhas, têm mel e ferrão. Provérbio suíço. As palavras, como as rosas, têm perfume e espinhos. É admirável como ele pega no provérbio e o desdobra, criando novas analogias. Perfume, espinhos da rosa. É. Porta-janela da casa. Razões, paixões das lágrimas. Revela a complexidade intrínseca da palavra. A sua capacidade de acariciar e ferir. De abrir e fechar. De consolar e agitar. É um reconhecimento lúcido do poder ambivalente com que o escritor lida constantemente. E essa necessidade de lidar com a palavra de forma não complacente, de extrair-lhe a força genuína, talvez culmine na provocação deliberada do título do capítulo 18. Ah, o famoso título. As palavras, como os tapetes, precisam ser espancadas. Uma imagem chocante, sem dúvida, mas que encerra uma verdade sobre a linguagem. Sugere que as palavras, pelo uso, pelo abuso, acumulam pó, perdem a cor, o viço. E para revitalizá-las, para que revelem a sua verdade mais profunda, é preciso espancá-las, metaforicamente, sacudi-las, questioná-las, usá-las de formas inesperadas, violar a norma. É uma defesa da radicalidade como um método de purificação e de intensificação da linguagem poética. É preciso essa violência metafórica para lhes devolver a força. Percorrendo estes eixos a condição humana, o poder e a resistência, a palavra e a criação, que síntese é que emerge da poética de Paulo Roberto do Carmo, neste tratado. Confirmam-se aquelas impressões iniciais dos críticos, não é? A palavra ferrenha. Sim, a economia verbal que gera força, aquela luminosidade paradoxal que nasce da dureza e a omnipresença da luta e da desobediência como eixos temáticos e existenciais. Concordo. E reforçaria que este tratado vai além da desobediência política estrita. É de facto um tratado sobre a insubmissão numa perspectiva mais ampla, existencial, filosófica e crucialmente artística. O que me parece mais singular é essa fusão entre um pensamento de enorme rigor, visível nas citações filosóficas, na precisão conceptual, na estrutura aforística, e uma sensibilidade poética crua, direta, de impacto imediato. Não há gordura verbal. Cada palavra carrega um peso específico, uma necessidade. E essa combinação torna a obra particularmente relevante para quem trabalha com a palavra. Para escritores, pela mestria linguística, que desafia e inspira, por esta demonstração de como a forma pode ser em si conteúdo e atitude. E para académicos, para pensadores, pela riqueza temática que suscita múltiplas leituras. E pela forma incisiva como aborda questões perenes sobre linguagem, poder, condição humana. É uma obra que não oferece conforto, não, mas que acende o pensamento. Não dá respostas fáceis, mas formula perguntas essenciais com uma beleza áspera e uma força que nos obriga a confrontar a palavra, a luta e, em última análise, a nós mesmos. Em resumo, a poesia de Paulo Roberto do Carmo, neste pequeno tratado sobre a desobediência, afirma-se como uma força literária de invulgar profundidade e coerência. Uma obra que desafia, que ilumina zonas de sombra e que, pela sua contundência e rigor, permanece. Sem dúvida. Uma voz decididamente singular no panorama literário contemporâneo, cuja combinação de precisão formal e radicalidade temática continua a ecoar com uma pertinência notável. E para deixar talvez uma última ressonância, podemos voltar ao título do capítulo final? XX. Deus dá a fagulha para desobedecer, mas não as cinzas. Fica a interrogação, não é? O que significa esta dádiva divina que parece? Incompleta, se a ignição é permitida ou até incentivada, mas o resultado, as consequências, as cinzas, não são garantidas, nem geridas por nenhuma instância superior. Que responsabilidade imensa recai sobre quem ousa acender essa fagulha? É uma questão que o Carmo nos deixa,
em aberto. Um convite a pensar sobre o risco, a responsabilidade e talvez a solidão inerente a qualquer ato genuíno de desobediência. Um excelente ponto de partida para continuar a explorar a obra desafiadora deste poeta.